Olá pessoal, meu nome é Ovidio Alexandre Boneto, sou gerente TI e telecomunicações de um call center. Trabalhei a vida inteira com tecnologia e consultoria em tecnologia. Eu estou trazendo esse vídeo aí para vocês, pedindo para vocês compartilharem com o máximo de pessoas, até para que as pessoas certas tenham a visão desse projeto. Foi uma ideia que eu tive, trabalhei em cima dela e eu acho que é muito bom, pelo menos ao meu ver, né, para o país na situação prisional que se encontra hoje. Então seria uma solução para o sistema prisional, ao mesmo tempo ajudando a economia nacional, bem como a ampliação de exportação. Vamos lá. O projeto se chama Prisão Legal. Como é que seria esse projeto? A empresa que tem interesse, ou empresas, pode ser um grupo de empresas também interessadas em participar do Prisão Legal, que vão ter mais de uma, né? Isso entra em contato com o governo fala, legal, você está apta à construção, o governo dá o terreno, então ele vai escolher um local até para melhor localização, então ele vai ceder o terreno durante todo o período da prisão. A empresa constrói a fábrica prisão lá, então o desenho tem que ser em parceria do Estado para ter garantia de segurança, câmera, tudo mais. Então você imagina uma prisão de primeiro mundo, no sentido de com uma fábrica acoplada para que os presos possam da prisão e entrar na área de produção e vice-versa, assim como treinamento, saúde, descanso. Aí você fala, pô, mas por que a empresa vai investir essa grana toda num processo disso? Porque ela vai ter benefícios com isso. Qual é o benefício? Mão de obra barata. Aonde entra? Como funciona isso? Então a empresa entrou, construiu a prisão. O Estado coloca os policiais dentro da prisão. Então a segurança é feita pelo policiamento, que hoje o Estado já tem esse custo com as prisões atuais. Só que o restante todo, alimentação, refeição, administrativo, tudo é a empresa quem vai bancar. A empresa, por sua vez, montou a linha de produção. Então, legal, vamos imaginar que ela vai produzir carros. Então ela montou toda a linha de produção, ela tem tudo, então ela precisa agora da mão de obra. Ela vai fazer um processo seletivo nas prisões atuais. Então vai falar, quem quer trabalhar, precisa de mecânico, torneiro, administrativo, faxineiro, tudo. Beleza. A proposta para o preso é simples. O valor também, como todo projeto, precisa ser avaliado, mas eu estimo em 10% do que seria o valor que se paga fora do sistema prisional, porque é uma forma de você colocar o preso aprendendo, produzindo e ganhando uma grana, porque hoje o preso vai ficar lá os 5 anos dele, ou 3 anos, ou qual é o período que ele vai ficar preso, não vai produzir nada, não vai gerar nada e vai sair com a mão na frente e outra atrás, provavelmente em alguns casos voltando a cometer crime, porque não vai ter nem apoio da sociedade em relação a isso. Então a empresa faz a seleção com os sistemas prisionais. Os presos é optante, não é obrigado, todo preso é obrigado, não deveria. Até porque isso tem muita mão de obra qualificada parada dentro da prisão, ou que pode ser qualificada com interesse, porque assim, o cara que roubou pela necessidade, ele vê isso como uma oportunidade. Ele vai sair de uma cela cheia, como diriam assim, de uma condição de vida ruim para uma condição de vida boa. Mas ele vai ter que trabalhar. Cara, isso aqui todo mundo tem que trabalhar, não existe isso. Ninguém vai ficar esperando cair do céu. Não é esse o nosso regime brasileiro, nossa ideologia de construção do país. Então entra nessa questão, o preso vai lá. E você fala assim, mas ele ganha só 10% e vai ter que ter fundo de garantia. Não, só 10%. Aí entra as questões judiciais que eu preciso de apoio para a viabilidade do projeto. Ele vai ganhar 10% só do salário. Esse 10%, ele é um valor que eu quero colocar em 10%, mas isso tem que ser avaliado. Por quê? 10% é mais barato que uma mão de obra chinesa? Então essa é a meta. A meta é que a gente tenha uma mão de obra competitiva internacionalmente. E como é que funcionaria isso? Ele vai lá, vamos imaginar que a função dele seja de R$2.000 mês, ele vai ganhar R$200 mês. Aí você fala, mas é só isso? É só isso. Ele vai estar trabalhando. Ele vai ter redução de pena? Não vai ter redução de pena. Ele vai ter passar a pena produzindo, num horário de trabalho aceitável, humano, não é escravo. Vai ter
refeição, vai ter saúde, vai ter atividade física, vai aprender uma profissão, então a empresa é obrigada à capacitação. Em alguns casos, isso pode ser desenvolvido dentro do projeto, pode se ver com o MEC para ter alfabetização e ensino fundamental, ensino público. Eu não vejo isso como impeditivo, então uma pessoa também é qualificada. Por que tem que ser barato esse processo? Para que seja atrativo para a iniciativa privada. Porque ela vai pensar assim, pô, vamos imaginar, sei lá, uma Apple. Eu vou montar uma fábrica na China. Quanto que eu tenho de custo e quanto que eu tenho de custo de mão de obra? É mais barato do que a prisão legal? Não, essa é a meta. Entendeu? Então eu vou montar uma prisão legal. A mão de obra brasileira é conhecida como uma mão de obra muito boa. Melhor, pelo menos ao meu ver, do que muitos países. Então ele vai ter uma mão de obra mais qualificada, ele vai ter subsídio para poder fazer um produto mais barato, e ele está, ao mesmo tempo, estamos nos beneficiando desse processo. Aí quando você fala assim, legal, então, mas o cara vai produzir, sei lá, vamos imaginar um carro. O cara produzir um carro que custa hoje, a custo de produção é 30 mil reais, na prisão legal sai por 10 mil reais, que a mão de obra é extremamente barata. Então ele vai acabar com o mercado interno, o preso vai acabar roubando o emprego do mecânico que trabalha ou linha de produção que trabalha numa outra empresa? Não, porque o foco dessa empresa é exportação. Aí entra, e aí também todo subsídio possível. O Estado não precisa ganhar dinheiro com a prisão legal, ele vai reduzir custos dele. Então para o Estado é o seguinte, qual é o meu custo com uma prisão legal? Mão de obra de policial, que hoje eu já tenho e não é vamos dizer assim, o maior problema do sistema prisional. E aí eu não tenho mais trabalho com o preso. E mais, o preso terminou, vamos lá, por os seus 2 anos, terminou o trabalho dele, ele vai, a própria empresa que montou a prisão legal, se o trabalhador for bom, já vai pegar ele e vai migrar ele para uma fábrica externa ganhando 100% aí com fundo de garantia, com todos as benefícios da CLT. Por quê? Porque ele durante o sistema trabalhou legal, manteve legal, ele sai empregado, você deu uma condição de vida, você pegou um cara que roubou pela necessidade e trouxe a ele a dignidade, o trabalho, e ele sai de lá empregado. E mesmo que ele não sair para essa fábrica, ele já está qualificado, ele tem certificação, ele tem tudo o que precisa para uma outra fábrica. Então ele sai com condição e sai com dinheiro. Mas ele não sai com o dinheiro que ele teria lá fora. Desculpa, ele cometeu um delito, ele não pode ser beneficiado por isso. E o sistema da prisão legal tem que beneficiar, tem que incentivar a empresa privada, porque, entenda, é a concorrência nossa interna contra uma China, contra eu não sei se a Índia pode ser considerada uma mão de obra extremamente barata, eu não tenho tanto conhecimento, mas a ideia seria exatamente essa, você conseguir ser competitivo. E para o Brasil, o que é? Eu estou ganhando uma linha de exportação de produto fabricado no Brasil, cara, extremamente barato, concorrência mundial, internacional. Então o que você faz? Você vai aumentar teu número de exportações, que é isso que o Brasil faz para poder manter sua economia atraente, é que eles tiram todos os impostos da exportação, da fabricação, da exportação, para beneficiar a exportação. Essa prisão ela é voltada somente para a exportação. Aí o mercado interno poderia ser abastecido com essa prisão legal? É algo de se definir. O projeto está aberto, é uma ideia que eu quero que faça chegar em pessoas que possam ajudar a executá-la. E você também, se tiver alguma ideia para trazer e agregar, entenda, eu não sei, é um apelo que eu faço de que essa informação chegue nas pessoas. Eu tentei alguns canais, alguns deputados, talvez eu não estou dizendo que eles não me atenderam bem, talvez eu não esteja achando o caminho, por isso decidi gravar esse vídeo. Eu acho a ideia viável em todos os sentidos, no sentido de que você está ajudando o preso e ao mesmo tempo ajudando a sociedade e ao mesmo tempo ajudando a economia do país. Ele une as 3 situações. Até pelo contrário, é um projeto que o país que começar a fazer isso antecipadamente vai dar um salto na frente dos outros. E aí você fala, mas isso é desumano? Não, você em nenhum momento está trabalhando com desumanidade ou qualquer outra situação. Por quê? Primeiro é opcional. Hoje eu já dei uma pesquisada que existem prisões que os presos trabalham.
Mas eles trabalham para eles mesmos, o ganho não é muito claro e não existe nenhum apoio, é uma coisa muito primária. E não tem essa iniciativa privada. A ideia nesse sentido é desonerar o Estado. Então o Estado não vai ter mais esse custo. Não tendo esse custo, ele consegue ir reduzindo a população carcerária das grandes centros prisionais, ele vai conseguindo ter melhor administração nesses grandes centros, entendeu? Porque quem dera, vamos imaginar um futuro extremamente hipotético, que não precisa ter mais prisões, porque as prisões legais resolveram a situação, e a pessoa que sai de uma prisão legal dificilmente vai voltar para a prisão, porque a pessoa que está numa prisão legal, ele vai ter uma condição de vida, ele vai ter um ensino, ele vai ter aprendido uma profissão, ele vai ter dinheiro, porque hoje assim, você para imaginar, o cara, vamos imaginar assim, o cara roubou, vamos pensar no foco mais simples, o cara roubou porque precisava, não teve condição, não tem ensino, não tem nada, não está conseguindo emprego e roubou, foi pego, foi preso. Ele vê a oportunidade de ir para uma prisão dessa, não é que seja para faxineiro, entendeu? Então ele vai ter condição, vai ter tratamento, ele vai ter ensino. Então quando eu falo da união do MEC, eu acho extremamente importante, porque você consegue colocar, olha, você vai ter que pegar as pessoas, mas você tem que qualificar elas pelo menos ao ensino médio, você entende? No fundamental. Então assim, você vai ter que melhorar esse cidadão no sentido, isso é obrigação do Estado. Desculpa, o Estado já falhou. Eu acho que assim, a gente ficar, o erro maior do nosso é a gente achar que é do Estado, então não vamos fazer nada. Eu estou aqui, sou uma pessoa, não sou do Estado, não estou coligado a nada, e estou tentando dar uma ideia para as pessoas ajudar. Se todo mundo fizesse isso e começasse a tentar ajudar e tivesse mais iniciativa privada nas situações, eu acredito que todo mundo sai beneficiado. Voltando à questão do trabalhador, então ele saiu, ele roubou porque precisava, então ele entrou. Qual é o histórico dele dentro da prisão atual? Ele vai ficar lá preso, provavelmente vai acabar tendo alguma agressão ou uma situação ruim, pode ser até aliciado a entrar num crime organizado, ou até acabar tendo que, para sobrevivência, cometer novos delitos. Quando ele sai de lá, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, com uma ficha criminal, ou melhor, ele não vai conseguir um emprego tão fácil. O que ele vai fazer, a chance é que ele vai continuar roubando, porque ele não teve apoio, não teve nada. Mas é obrigação. Não estou dizendo que eu não mereça, não estou entrando na questão dos méritos de quem deve ou não pagar, pelo que eu acho que sim, pagar vai pagar, porque o cara que produz e ganha só 10% sem nenhum outro tipo de benefício, e lembre-se, os 10% é sugerido, já é um jeito de pagar, cara, e ali é um jeito de corrigir. Então, eu tô aprendendo que, olha, assim que ganha dinheiro, olha, se eu fizer aqui, eu tô ganhando. E aí, assim, o dinheiro, quando ele tá trabalhando, vai para onde? Fica aplicado, fica em uma aplicação que ele define, se ele quiser, ou deixa numa padrão em reeleição, ou ele define para a família, ele pode estar ajudando, por exemplo, se eu roubava para ajudar a minha família, agora eu tô mandando para minha família. Talvez aí, até por uma proteção do próprio preso e evitar qualquer outro tipo de situação, pode ser criado, olha, você pode transferir até X% para a sua família, enfim. Gente, a ideia é a seguinte, quando ele sai dessa prisão, ele vai sair com dinheiro, ele vai sair com dignidade, dinheiro e emprego. Emprego, digo, pelo menos capacitado. E ensino, de preferência, eu acho que é bacana nesse projeto ter o ensino junto. E para a empresa que vai ter o custo, você fala assim, mas a empresa vai ter que investir com tudo isso. Cara, o investimento físico, que é o início da construção, não é até porque vai ser mais barato com essas isenções, não é o maior problema. Hoje o maior problema das empresas é a mão de obra. A compra de produtos, a compra de matéria-prima, ela é fato, mas mão de obra o custo de mão de obra de uma empresa é o mais significativo em toda a situação. Se você abaixa esse custo significativamente, você aumenta muito a capacidade de margem no seu veículo, no seu mesa, cadeira, ou o produto que no seu produto final. Esse produto ainda saindo para uma exportação com quase uma zona franca de Manaus dentro do Brasil inteiro. Vou dizer assim, eu tenho uma produção barata, eu tenho o apoio do Estado, eu tô fazendo um projeto social, literalmente bem voltado a ajudar as pessoas no âmbito,
e estou ajudando a economia do país porque você está saindo com uma linha de exportação extremamente competitiva. Então, assim, hoje se você fosse comprar um carro fabricado aqui no Brasil, lá no México, isso já vi vários levantamentos, sai mais barato. Por quê? Porque o Estado já promove esse benefício de exportação. Então, assim, você não está tirando ou onerando o Estado em nenhum momento, você está simplesmente tirando a carga de custo da sistema prisional do Estado, ao mesmo tempo que você arranjou uma forma de recuperar. Porque esperar que o Estado, hoje, dado a situação atual e até pelo tamanho dele, em controlar cada sistema penitenciário, achar uma solução em relação a isso, rápida, fácil, eu não sou muito crente a isso. Peço o seu compartilhamento, fiquem à vontade a dar ideias, eu vou criar um canal específico para esse projeto, para ficar até mais fácil de eu poder responder. Entendo, o projeto é uma sugestão, não é meu, assim, no sentido de que eu que vou tocar o projeto, eu tenho que estar, não, pelo contrário, eu quero que chegue essa informação nas pessoas que conseguem executar, e claro, eu vou estar de coração aberto a apoiar e ajudar no que for preciso, porque eu acho que isso é uma ideia legal e gostaria do seu apoio. Obrigado.